Hoje o Exclamadores Podcast está recebendo um convidado mais do que especial para falar de um tema que é o tema ainda, vamos dizer assim, presente em nossos corações e na nossa memória, que é o match do Campeonato Mundial entre o Nepo e o Ding. A gente aguardou, né, as reações, os comentários e análises, né, para fazer esse episódio especial. É claro que não poderia faltar esse tema aqui no Exclamadores Podcast, e para falar sobre ele, a gente também achou que seria muito legal trazer um convidado que tivesse o que falar, né? Ou seja, alguém que acompanhou o match, alguém que é do mundo do xadrez, uma pessoa de altíssimo nível técnico, que é então o grande mestre Felipe Eudebs, atualmente número 3 ou 4 do Brasil, Felipe, que eu não me lembro agora. Acho que eu tô quatro. Quatro. Tá bom, né? Top 5 eu acho que tá justo. E nós vamos ter então ele hoje aqui no Exclama Duas Podcast para responder as nossas perguntas, inquietações e também falar um pouco sobre o que ele achou desse match. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado. Bem-vindo. Boa noite, Thaís. Bom dia, Bom Bárbara. dia. Olá para todos os ouvintes. É, Felipe, a pergunta polêmica que todo mundo faz, ainda mais por conta do Carlsen, ele ter desistido de disputar o Mundial, e das colocações dele próprio, né, sobre o Mundial. O formato do Mundial deste ano é o ideal? Você mudaria algo? Em algumas transmissões, eu ouvi o Crico dizendo assim que poderia ser um pouquinho mais curto o tempo das partidas, mantendo o standard mesmo. Mas com muito tempo, como foi agora, que era muito cansativo, que não era o ideal. Para você, como que você acha que é? Essa é uma pergunta que depende de quem está respondendo, se é o comentarista, se é o jogador, se é o público, né? Eu acho que para o jogador o ritmo é legal, né? Eu gosto do fato de não ter o acréscimo, né? Até o 40, depois eu acho que é justo, a pessoa precisa lidar com o próprio tempo. Para o comentarista, algo meio problemático, porque pode ser que entre 7 horas de jogo, 3 horas ele tenha que ficar contando historinha, né, inventando coisa. Não é fácil realmente encher assunto, né? Agora, para o espectador, eu não sei. Tem que ver, por exemplo, o match eu não lembro bem onde é que foi. Mas esse lá em Astana, 6 da manhã, eu não acordava às 6 da manhã para acompanhar o match. Então, quando eu acordava, o jogo já estava divertido. E aí eu acompanhava o tempo todo. Talvez você acompanhar, teve aquela partida aquela maratona entre o Nepo e o Carlsen, a primeira que o Carlsen ganhou, que durou acho que quase 8 horas, que não dá. Ninguém consegue acompanhar aquilo o tempo todo. Assim, de uma geral, eu gosto. Eu não sei, vai ter mais público se for um pouco mais curto? Eu tenho minhas dúvidas se realmente se vai aumentar. O cara assiste a parte que ele achar interessante, né? Pula abertura, né? Só vai demorar um tempão. Eu gosto desse ritmo. Eu acho que o pessoal pode apresentar o melhor xadrez dele. Agora, de novo, eu acho que a pior coisa que tem esse ritmo é mais para o comentarista. Eu fico com dó deles, realmente, porque quando não tem nada para fazer, deve ser uma dificuldade para preencher assunto. Mas eu acho que isso tem uma partida, né? Você pega um de candidato, você tem muita coisa acontecendo, então não tem tanto problema esse ritmo. Num caso que é uma partida só, é meio problemático. Talvez quem esteja assistindo se entedie exatamente nesses trechos, né? Não sei, mas assim, a pessoa pode voltar daqui 1 hora, né? Você não precisa ficar 7 horas seguindo a transmissão. Eu acho que a grande questão do Carlsen, quando ele falava do formato, ele queria que tivesse mais ali, acho que partidas rápidas, né? Então, como se fosse um formato misto, assim, né? Talvez já antecipando um pouco esse hype, né, que existe hoje em relação à audiência, né? Hoje, assim, se você fala, por exemplo, você pega uns matches antigos, né? O primeiro match do Karpov com o Kasparov. Caramba, durou meses, meses, assim. Então, é que realmente a percepção, né, de tempo das pessoas mudou e como a audiência cresceu, muita gente desconhece, assim, qual que é o ritmo natural do xadrez, né? Que é um ritmo desse, ainda mais no campeonato mundial, né? Mas o Carlsen parece que já estava, assim, antecipando tendências, digamos assim, né? E aí, com isso, eu já faço a minha pergunta, porque, enfim,
mesmo com toda essa questão do ritmo, né? Ritmo clássico, partidas demoradas, enfim. Ainda assim, o Matt sofreu acusações assim de ter um nível técnico não ruim, mas pelo menos duvidoso, né? Muitos erros, muitas imprecisões, é muito fácil, né, para a gente que está aqui acompanhando com a barrinha também tirar essas conclusões, mas eu queria a tua opinião como jogador, como profissional, enfim, se realmente a impressão que ficou foi essa mesmo, de que o nível técnico foi baixo. Bom, só fazendo o gancho entre uma pergunta e outra, então, se 7 horas de jogo, que a princípio o xadrez está morto, vai empatar tudo sem graça, tem esse monte de partida animada, o problema talvez não seja o ritmo, né? Então, tem esse ponto. Uma coisa não pode ser negar que esse match foi extremamente divertido de acompanhar. Tem muita partida interessante. Com relação ao nível técnico, eu acho que tem alguns pontos, né? Eu mesmo tenho dificuldade em entender quão bem ou mal jogado foi, porque eu posso ver que eu sei que o Caruana falou que o nível da defesa poderia ter sido melhor. Eu vou acreditar no Caruana, né? Eu vou ficar brigando com ele. Mas tem tipos de posição. Se você, por exemplo, vê uma partida do Capablanca, tem muito mais chance de você achar que essa partida foi mais próxima da perfeição do que você vê uma partida do Talo. Simplesmente porque ele levava posições que não acontecia muita coisa e ele errava menos, simplesmente isso. Você vai pegar a partida do Tal, vai ter de ver. Não, algumas partidas dele são muito boas, mas vai ter partidas que, se você for ver com a barrinha, parece um eletrocardiograma, uma coisa de louco. Mas é porque é muito difícil. O Tal provavelmente jogava melhor que o Capablanca, né? E calculava muitíssimo bem, mas para o ser humano falha e vai ter os erros. Eu acho que tem que ser levado em consideração que jogaram em posições muito mais agressivas e muito mais irracionais. Assim, teve um erro que eu me lembro que foi absolutamente absurdo, alguns erros evitáveis, mas teve muito, muito erro ali que era difícil, poxa, às vezes é difícil. Tira a barrinha e a vida é dura. Então, tudo que a gente queria jogando um torneio de xadrez é que a barrinha desse um sinal assim, de alerta para a gente, facilitar tanto, mas não tem como, assim. Então, assim, eu acho que o match pode ter sido, talvez, não tão bem jogado como outros, mas é muito menos do que o pessoal fala. Acho que algumas ali foram muito bem jogadas. Aproveitando essa questão das partidas que você falou, do Capablanca e do tal, como que você definiria o estilo do Nepo e do Ding? Você tem uma definição assim de estilo para eles? O Nepo, o Nepo na minha visão, é um pouquinho mais claro, né? Ele tem um xadrez bem clássico, mas tem muita ideia agressiva, é um jogador que, se você tem muito recurso, tem muita ideia de recurso, então qualquer posição difícil que ele se encontra, ele vai achar algum jeito ativo de lutar, né? É muito bem preparado. Mas, assim, ainda assim, você vai ver ele deixando espaço. Ele não joga coisas absurdas na abertura. Ele joga o que, enfim, os russos falaram para ele jogar. E aí depois ele impõe um estilo bastante, assim, bastante energia, bastante criativo e coloca para o seu adversário. O Ding, para mim, é mais difícil porque eu vejo algumas partidas dele muito técnicas, bonitas, bem posicionais, mas eu já vi de vez em quando ele joga aqueles torneios ali na China, que é uma pancadaria também as partidas dele. Então eu acho que ele flerta mais com mais de um estilo. Eu acho mais difícil definir o Ding, assim. Tem partidas que eu acho que ele é um cara, tem outras que completamente diferente. Você acha que ele se controlou mais pro Mundial, então? Ou você acha que é O porque depende Ding, do dia? é, eu acho que nesse negócio mundial ele não se controlou. Ele meteu o louco completo, assim. É até difícil explicar por que ele estava tão agressivo assim. Eu não sei, assim, eu acho que foi alguma estratégia de match ele jogar daquela forma. Porque ambos poderiam jogar de maneira mais cautelosa, mas eu acho que dos dois, o que mais tocou fogo no jogo foi o Jimmy. Eu acho que ele é o principal responsável por a gente ter tido um match animado. Legal. Interessante. É,
Essa repercussão, né, do match, tem saído várias análises interessantes. Hoje mesmo eu estava vendo a do Kramnik também, que é super. Fizeram um vídeo com ele com mais de 1 hora dele falando sobre o match, também super interessante. Mas a que eu quis trazer aqui como pergunta para você, porque eu achei que, vamos dizer assim, traz questões importantes para entender esse match, é justamente a avaliação que o Anand fez, né, para o Chessbase sobre o match. Então ele coloca ali que logo no início, né, depois ele vai falar de cada uma das partidas, mas logo no início ele fala algo super interessante, que ele observou 3 tendências, né, nesse match, que para ele seria uma grande síntese, né? Uma é essa tendência que os jogadores têm hoje de continuar jogando posições igualadas, empatadas, né? Que era uma tendência que os outros matches não tiveram, então assim, muita preparação, né? Muita teoria, então chegava um ponto assim que rolava uma preguiça, assim, tipo, a gente sabe que tá igualado, vamos tentar a próxima, né? Mas esse match não foi assim, né? As posições igualadas, inclusive posições assim para o público, né? De novo, parecia que assim não tinha de onde sair ideia, e as partidas continuaram e foram animadas, né? Então, essa tendência, que talvez seja uma tendência nova. O segundo ponto foi essa questão, vamos dizer assim, do fator surpresa na preparação de abertura, então testar coisas novas, ainda que sem saber se vai dar certo ou não, assim, uma aposta de alto risco, né? E por fim, esse efeito, né, que ele não chamou assim, mas eu vou chamar, que é o efeito Carlsen, né? Que é essa ideia de que você está jogando com alguém que você sabe que você não é pior do que ele, né? Você sabe ali que as forças são mais ou menos iguais e você tem chance de ganhar. Então o Carlsen causava um pouco esse efeito do tipo, nossa, eu tenho que aqui buscar sobreviver, né? Então, quando agora ele sai de cena, eu estou jogando com um jogador que, sim, a gente é mais ou menos do mesmo nível, e eu posso ganhar, posso perder, mas isso abre um espaço para arriscar. O que você acha dessa análise? Você acha que isso realmente é uma boa síntese do que a gente pode tirar, assim, desse match? Eu acho que é uma boa síntese. A segunda questão, que é a da surpresa da abertura, eu acho que já é algo que tem acontecido, que tem mudado bastante com os computadores. Talvez menos em campeonatos mundiais, mas é muito comum em torneios da Elite, Kazi, né, da Noruega, né? O pessoal tentar alguma ideiazinha venenosa, que se o cara souber, já tiver estudado, vai empatar, não tem nada, mas se o cara não souber, ele está em apuros. Ou tentar setups diferentes, pouco conhecidos, que você já estudou em casa e o cara não. Se você conseguir fazer isso, mesmo porque hoje em dia, se você, o Kasparov buscava vantagem, Arthur. O Kasparov nunca que ia aceitar igualar de brancas e depois jogar para ganhar o jogo. Ele queria fazer o ponto. Mas hoje em dia, se você tenta fazer isso com os computadores, é algo absolutamente frustrante. Você está lá, 03, 04, você está achando, hoje vai, hoje vai. Aí do nada bota pro 000 e você fala, não tem nada. Mas se você tentar esse approach de você aprofundar na posição, não é meio que, não é assim, eu não quero vantagem. Eu só que nada dá vantagem. Esse que é o detalhe. O pessoal está esquecendo que eu vou jogar a linha principal porque vai dar vantagem. Nada dá vantagem. Então você tem que escolher, você pode escolher o terreno que você quer. Na verdade, esse é o plano de benefício. Você vê aonde você quer jogar, você pode preparar por meses aquele tipo de posição e o cara talvez vai ter que se virar na hora. Então, assim, você testar 3, 4 setups diferentes e no Magic, você não tem certeza se vai dar certo. Você coloca o cara numa situação difícil. Por exemplo, aquele H3 do Jim. O Nepo reagiu muito bem naquela parte. Muito bem mesmo, porque ele não sabia até quão a fundo o Jim foi, o que ele preparou. Eu acho que é super válido. É um lance que vai pegar? Provavelmente não. É um lance que tem. Porque depois você vê com o computador, você consegue achar. Mas é um lance que serve para uma ou duas partidas. E eu acho que é uma tendência que vai acontecer. A outra questão do efeito Carlsen, essa é interessante, porque você vê um jogador chegando na elite, acontece com várias pessoas. O cara chega na elite, ele tem um estilo otimista, ele vai jogar os coisas para ganhar, e você fala, agora vai. Aí ele pega um torneio bem duro, aqueles 2.750, 2.800, e quase sempre costuma ser um desastre. Os caras experientes vêm, tiram, e depois quando ele começa a apanhar, é uma atrás da outra. E aí o pessoal começa a ficar meio que
com medo até de qualquer, assim, gato escaldado tem medo de água fria, né? O pessoal começa a ficar mais ressabiado, mais cautela, e isso tem esse efeito, né? E eu acho que eles sabem que eles podem ganhar. O Carlsen, eles podiam chegar no maior otimismo do mundo. Mas depois de um tempo, se apanhando, isso vai mexer no seu psicológico. Você vai. Tem diferença. Se eles jogassem talvez de peito aberto com o Carlsen, eles ganhariam mais partidas, mas muito possivelmente perderiam mais ainda, né? Então é razoável o que eles estão fazendo. Então pode ser, os dois entraram no jogo querendo ganhar as partidas. Eu acho que talvez se fosse o Carlsen, o mesmo Ding não ia usar esse estilo ensandecido. Eu tenho essa mesma impressão. Acho que se fosse o, assim, né? Porque o Nepo contra o Calcio a gente já viu, a gente já, assim, já teve essa oportunidade de ver a estratégia que ele usou e, enfim, ele não aguentou o tilt, né? Assim, não aguentou a pressão, no fim das contas, mas eu fico pensando que realmente, se fosse um match do Carlsen com o Ding, também ele não jogaria, e nem ele jogou contra o Nepo, assim, é muito diferente, né? A pressão que uma figura como o Carlsen exerce no cenário atual, né? Dos jogadores da elite. Então, é interessante observar esse aspecto mesmo. O próprio Carlsen fala que ganha muita partida no psicológico. Ele sabe que ele tem essa presença psicológica, ele usa isso a favor dele, né? Porque se for ver o Caiaquim, um monte empático, o Caruano, um monte empático, isso que eu tô falar, o Carlsen é Deus, não sei o quê. Assim, ele sofreu horrores para ganhar esses matches. O Nepo, ele só ganhou mais fácil porque ele ganhou aquela e o Nepo tiltou. Mas assim, não teve. O Carlsen é o melhor do mundo, mas a diferença, eu acho, que não é tão absoluta como se pintou por aí, quando teve esse match. Esse match é horrível, o Carlsen ganha fácil dos dois. Mas assim, o Nepo e o Jing não são piores que o Caruana ou o Kayakin, e o Kayakin, que talvez seja o pior dos quatro, passou muito pertinho de ganhar aquele match. Vou voltar aqui, eu tô aqui só para as perguntas polêmicas hoje. O que você acha da barrinha? Você Ah, consegue definir em 3 palavras? Essa eu tô curiosa. Essa eu tô curiosa, porque eu sei que vem. não, mas três palavras é o poder de síntese. Pode falar da barrinha, depois você fala 3 palavras. Tá, eu vou dizer. A barrinha é um jeito da gente se sentir em que está entendendo o que tá acontecendo, né? A gente quer. Eu prego para que é ruim, que a gente não deve usar, mas eu sei da tentação. De tempos em tempos. Eu vejo a posição, eu não quero pensar 10 minutos para ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu ver rapidinho, tá? E se clica no botão. A gente cede, assim, e não tem jeito. Aí se eu, que estudei xadrez boa parte da minha vida, cedo essa tentação, porque eu sei que vai dar trabalho descobrir, eu vou ficar criticando o cara que joga xadrez só como hobby, praticamente, de ceder à tentação. É natural que queira, né? Mas acho que assim, se a ideia é tentar melhorar o xadrez, tentar evoluir, é quase sempre muito ruim. Mas se a ideia é se divertir, vai lá, é tipo. Eu penso na barrinha como o pessoal fazendo a ola no estádio, é uma festa, né? É tipo um animador O de pessoal se torcida, diverte, né? A pessoa é o subindo, cheerleader, a barrinha é descendo, o cheerleader, né? Que a hora que ela e sobe, a gente vai junto. A hora isso, o que ela pessoal. desce, a gente entra em pânico junto. E aí o locutor nem entendeu porque que a barrinha subiu, mas já está gritando que a barrinha subiu. E aí todo mundo fala, nossa, um blunder, um erro, que idiota. E assim É, vai. Eu acho que a barrinha é muito. Ela tem muito a ver com o ambiente da internet, das transmissões. Assim, ela combina com esse ambiente. Eu acho que o pessoal não vai conseguir tirar. Eu acho muito, muito mais legal ouvir um cara sem a barrinha falando o que ele pensa. E a barrinha inibe, mesmo os melhores do mundo. Você vê, por exemplo, o Caruana falando da barrinha, aí ele fala, não, mas esse lance não pode ser bom por causa disso, disso. Aí você perde o lance, pum, tá errado. Ah, não, mas não é esse. Ah, então eu tento o outro. Aí na terceira ou quarta vez você fala uma bobagem que a barrinha te recrimina, você fala, adorei ver o que fala, porque cansei de passar vergonha aqui. Por outro lado, eu acho que é o jogador falando
como ele pensaria a partida, eu acho que é muito mais rico, assim. Eu acho que a barrinha ela é muito boa para o entretenimento, mas ela é muito ruim para qualquer tipo de aprendizado. E aí, eu acho que eu, por exemplo, né, sim, do mesmo modo, mas isso acho que tem a ver comigo, assim, né, do mesmo modo que eu, vamos dizer assim, eu entro, né, nessa energia, nesse fluxo da barrinha foi, a barrinha Uhum. desceu e estou ali no mar de emoções, eu também gosto de ver jogadores de altíssimo nível, que no caso são os comentaristas, dando essa ideia assim do que eles estão vendo na posição, entendeu? Porque assim, isso é uma coisa que me traz muita curiosidade. Por que que eu olho a posição de um jeito e você olha de outro, assim, né? O que que tem de diferença entre mim e você, assim? Onde está esse né, essa ponte, assim. Quando a gente coloca a barrinha, a gente tira um pouco essa perspectiva, porque tanto eu quanto você ouvimos a barrinha, né? A gente se iguala, né, na nossa ignorância, digamos assim, diante da barrinha. E quando tá ali o jogador, a gente também quer sentir um pouco, né, como é que ele vê a posição. Então, acho que também tem um lado que, se souber ser explorado pelo mundo do entretenimento, também tem o seu valor, né? Acho que pode ter o seu valor. Mas é claro, essa emoção, né, da barrinha que sobe, que desce, nossa, só chega assim, a barrinha, eu lembro no match, quando o Nepo jogou F5, que a barrinha Uhum. despencou, assim, eu juro para você, eu comecei a suar frio, assim, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, porque você sente, né, e assim, e não foi, porque para mim, F5 ele jogou, eu não consegui ver ali tão claramente qual era o problema do lance, entendeu? Mas eu sabia que era um problema porque a barrinha me contou antes o que estava acontecendo. Então, e aí, um pouco falando sobre essa questão, né, de como a gente foi seguindo as partidas, tal, a gente teve, então, 14 partidas clássicas, tivemos também o desempate, mas na tua avaliação, assim, aí você pode incluir, inclusive, as partidas rápidas, qual você considera a melhor partida e a pior partida do match? E se você puder dizer por quê, seria também bem legal para os nossos ouvintes. Tá. Só uma resposta a mais que me foi perguntada. O pior lance do match foi esse F5. Esse foi um dos poucos erros que eu acho que são possíveis de entender de um jeito rápido e é um erro. Tem outros que É para você, é mais né? difícil. Para Não, não, você, mas para então, você mas talvez tenha ficado evidente. Para mim, assim, eu não, não mas tem saquei tão alguns erros. rápido que era algo que ia colapsar, assim. Eu demorei um. Isso. É que, na verdade, Mas o você erro que tá. ele fez é que ele realmente pendurou um peão. Que é Você, uma coisa. acho que você tá querendo, Thaís. Você tá meio que no instantâneo, porque assim, você veria esse lance se você tivesse numa partida pensada. Você perceberia que você tava pendurando o peão. Talvez se eu tivesse ali envolvida É. no processo da decisão, talvez eu chegasse a Sim. essa conclusão, claro. Uhum. Não, nesse Não, ponto sim, mas Como eu tô ali só espectadora, olhando realmente, e tô tentando batendo. entender. Como espectadora, não, mas se uma, fosse pensado, você veria. Então ele deveria ter visto, né? eu acho que foi o único erro que merece ser cornetado por todo mundo. Já que todo mundo gosta de cornetar, esse F5 é um Essa lance é a hora. totalmente Essa cornetável. é a hora. Aí tem alguns erros que, de novo, o cara da força dele poderia evitar, e tem outros que é porque esse xadrez é muito difícil. A pior partida, na minha opinião, foi a segunda partida, que eu acho que o Ding jogou realmente abaixo, claramente abaixo do que ele podia. Tomou algumas decisões ali quando a posição já não era boa, que ele normalmente resistiria muito mais. Eu acho que ele não tinha entrado no match ainda, e essa partida foi um choque para ele. Mas eu acho que essa ele jogou claramente abaixo. O Nepo jogou irrepreensível, puniu bem. A melhor, eu acho que não tem como fugir da última do desempate, né? Porque ali mostrou muito do match. Os dois jogando para ganhar, o Nepo podendo já empatar uma hora jogando para ganhar, o King, quando teve a chance, não deixou passar. Torre G6 ali para forçar uma posição que dá medo, dá um certo medo, mas ele avaliou com pouco tempo que dava para jogar para ganhar, e depois teve um momento que o Nepo empatava, mas não era tão óbvio, o tempo caindo é totalmente perdoável. Mas aquela partida eu acho que foi
assim, teve um nível muito bom para xadrez rápido e foi bacana que foi a partida que decidiu o match. Muito bem. É. Falando assim das transmissões, dos comentaristas e análise ao vivo, né? É, a gente vê assim, de vez em quando a gente olha no chat, tem o Sup comentando. Você eu não me lembro, não sei se você tá por ali ou se você fica no escondidinho. Como que você avalia essa tendência, né, que é totalmente nova para quem está no xadrez há mais tempo, a gente percebe uma diferença muito grande. Para quem chegou agora parece que sempre foi assim, né? Mas na verdade a gente para acompanhar um torneio era muito diferente. Você acompanha isso? Você considera importante? Você tá sabendo o que está acontecendo ali como jogador profissional? O que você acha dessa nova tendência? Ah, a tendência é ótima, mas a gente vem, não tem muita dúvida, e tem transmissões para todos os gostos, né? Tem, você vê só o tabuleirinho, tem a opção do cara que fala manso, calmo, sem o computador, tem o top, tem aquele cara que você se sente no meio do carnaval em Salvador, tem para tudo. Tem tudo. Eu, de modo geral, não gosto de gente gritando na minha orelha, mas assim, de novo, tem para todos os gostos, eu acho que é totalmente positivo. Eu normalmente não comento, não, mas eu assisto, assim, eu assisto bastante. Normalmente, aí varia, eu vario de canal, tem vezes que eu só vejo lá o tabuleiro, né, e tento, eu acompanho mais partidas do que o pessoal imagina. Eu sei, eu vou acompanhar o Ding Nego, mas eu vou acompanhar um torneio como está tendo agora na Romênia, de grandes mestres, vou acompanhar uma aberta na Europa, vou acompanhar os meus amigos, sei lá, FIA jogando pelo mundo, ou algum torneio aberto aqui no Brasil que tem aluno, sabe o que eu gosto de acompanhar? É um bom passatempo, né? É a minha novelinha. Legal. Ótimo. Bom, então a gente já entra nesse cenário, né? O Ding campeão e, enfim, primeiro campeão mundial chinês, né? De certa forma, a gente achou que esse dia ia chegar. Não sei se agora era o momento, não era, enfim, essa discussão acho que está um pouco cedo para ser feita, mas o fato é que a gente já tinha, né, essa tendência de um crescimento grande, né, do xadrez na China, teve esse impacto da pandemia que foi muito pesado, né, e até hoje os jogadores lá estão sofrendo bastante o efeito de terem ficado parados e restringidos, né, de circularem aí nos torneios, e ao mesmo tempo, né, então assim, essa retomada dessa expansão do xadrez na China, que certamente vai acontecer com o Ding, e também essas novas geografias aí, né, os indianos, né, essa juventude indiana enlouquecida aí, jogando tudo, entrando nos top 20 do mundo, aqueles meninos do Uzbequistão, né, são muito jovens também, tem todo o potencial. Como é que você avalia, então, essa nova geografia que, vamos dizer assim, está se deslocando, talvez definitivamente, né, para fora da União Soviética e ex-União Soviética, enfim, Rússia, né? Como é que você vê esse movimento? Tá, eu acho que a China tem que ser vista de um jeito diferente da Índia e o Uzbequistão, né? Porque eu tenho um amigo que o avô é chinês, o pai domina a língua e ele lê os principais portais na internet, de jornais, de tudo, né? E ele fala que o médico é muito pouco divulgado. Ele fala que o chinês médio tá nem aí. É, uns nem sabem, né? Ele falou que da família, mandou no grupo da família, falou que teve um cara lá, bacana, o resto nem respondeu. Então, assim, eu acho que não foi é quase se o governo brasileiro quisesse fazer sei lá, patins na neve, patins no gelo, alguma coisa assim, se tornar o esporte, o país do esporte. É uma coisa, para mim, totalmente artificial. Só que é um governo forte que resolveu fazer funcionar. E eu achava, assim, eu estava com a sensação de que é bom o Jing ser campeão agora. Eu estava com a sensação que o governo chinês estava demonstrando menos interessado em fazer um campeão mundial agora do que estava, sei lá, 10 anos atrás. Não sei o que vai acontecer com
com essa mudança. Mas eu não sei, se não pegar, vai ser sempre depender do governo e não sei por que o governo seguiria no xadrez por tanto tempo. Então, assim, é uma hegemonia deles, né? Assim, agora, né? No feminino já faz um tempo. Eles já ganharam o Olimpíada, ganharam de tudo, né? Era natural, provavelmente, já ter um campeão mundial. Mas eu não sei se vai durar muito mais tempo. Acho que se um dia o governo parar, que nem, por exemplo, em Cuba agora está perdendo apoio do governo, já tem uma tradição muito maior que na China, mas você percebe que está pouco a pouco decaindo. Então, vamos ver. Já, aliás, um detalhe da China que é legal, se você pegar a lista top 100 da China, ou top 200 da China de rating, vai ter uns caras muito, muito bons. Depois vai ter uns caras que jogam bem, mas se você descer para lá, pra um 100, 200, eles não são melhor que a gente, são pior que a gente, na verdade. Porque, assim, aqueles caras muito bons que jogam, depois vai ninguém. Tipo, aquelas histórias, você vai para Cuba, vai para a União Soviética, você vai jogar xadrez com o taxista e perde, não existe na China. Pessoal, então, assim, eu acho que é um pouco diferente. A Índia, não. A Índia e o Uzbek, a Índia é muita gente. É um país que o xadrez está recebendo apoio. É um país muito pobre, que o xadrez é um jeito de sair conseguir uma qualidade de vida boa. E, de alguma maneira, o Anand realmente conseguiu popularizar o negócio lá. Então, é um tsunami. É um tsunami. A Índia é um tsunami. Eu acho que o Brasil, graças a Deus, tem o Oceano Atlântico que separa a gente deles, porque senão eles também atropelariam tudo aqui. A gente tem uma barreira natural contra. Porque você vê na Europa, é terrível, os indianos. Tinha uma época que o grupo de indianos ganhava tipo 1.000 pontos por torneio que você somava. É uma coisa insana. Claro que pouco a pouco isso vai chegando aqui indiretamente, pessoal. Mas eu a China, eu não sei qual que é o futuro e não acho que seja um grande futuro. Mas eu acho que a Índia, daqui a 10 anos, pode estar assim, muito à frente de todo mundo. Interessante, bem interessante. Assim, como professora e você como professor também, treinador, né? Como que você acha que pode ser usado essas partidas do Mundial para estudo? Você acha que elas estão à frente, assim, tipo, aconteceu agora, nós vamos estudar essas, e aí, às vezes, não conhece ainda nem as partidas do Capablanca e etc. Como que você usa essas partidas? Você usa as táticas? O que você usa dessas partidas? Eu estou tentando lembrar, eu acho que eu não usei nada ainda nas minhas aulas, partidas do Match. Eu, eu acho que assim, tem um detalhe que é você aproveitar a empolgação. Isso eu acho que é importante. O aluno está muito vidrado no match, gosta de acompanhar. Eu acho que faz sentido você tentar trabalhar com ele, ou pedir, talvez recomendar, tenta ver de uma maneira crítica as partidas, tenta achar o lance, ver se você acha o lance do cara, aproveitar. E isso eu tive alunos que realmente estavam muito animados com o match. E assim, eu estou muito animado com o match. Aí você fala, não, vai ver capa branca. Não dá também. É, eu acho que assim, você vai desanimar. Então, eu Sim. acho muito importante aproveitar a vibe. Você está animado com isso? Pô, usa o máximo disso para você evoluir. Se você não está nessa, eu acho mais útil ver outras coisas. Eu realmente, porque eles jogam as aberturas de hoje em dia é uma coisa estranha, o xadrez moderno é uma coisa estranha. Claro que assim, a partir de determinado nível, você vai ter que estar inserido nisso. Mas eu até certo nível eu acho que sim, você vê essa partida. Eu lembro que uma vez eu estava tentando copiar as aberturas do caos. Mas era batata, era jogar a abertura. E eu já fui bobinho, mas era jogar a abertura do caos e dava errado. Sempre dava errado. Era uma coisa. Até eu chegar à conclusão, ok, lindo o repertório dele, mas não serve para mim. Deixa eu jogar minhas linhazinhas que o pessoal fala que é meia boca e só que aqui pelo menos eu sei mais ou menos me virar. Então, tem várias, mas você pode estar em qualquer outra partida, né? Mas assim, se você está muito animado, assim, a ver ela ao vivo, tentar adivinhar o lance do cara, cuidado com a barrinha, assim, você pode tirar bastante proveito das partidas, né? O grande problema do você acompanhar ao vivo é você ver como se fosse um filme da Marvel, né? Um espetáculo, não sei o quê, você vai tirar muito pouco. Mas se você vê de maneira crítica, eu acho que você pode aprender bastante. Legal. Bom,
Você já falou sobre o lance, né? Inclusive, foi a partida que você escolheu aí como a partida, do match, mas realmente essa questão dessa decisão do Ding ali, do Torre G6, foi algo, assim, muito, muito complicado, né? Assim, de entender é, a decisão, né? A decisão que ele tomou naquele momento é como se ele tivesse decidido se tornar campeão mundial com aquele lance, né? Ou pelo menos decidiu tentar ser campeão mundial naquele lance. Mas eu digo assim, do ponto de vista assim de um jogador, né? Um jogador como você que, né, já está num nível muito maior, tal. Como é que você entende esse lance dele, assim? Realmente é um lance que faz sentido, assim, seria um lance assim que seria natural a gente ver jogado, ou ele aconteceu porque ele estava naquela circunstância e ele só se explica naquela circunstância. Não, eu acho que o lance em si, ele é um lance para jogar para ganhar. E você vê, não é um lance, nossa, meu Deus, como é que ele viu aquele lance? Não, todo mundo está lá vendo aquele lance. É um dos poucos jeitos de você tentar não jogar para ganhar. Não foi um lance brilhante no sentido técnico. Teve lances mais interessantes nesse match. Mas mostrou uma coragem, né, que o Ding. Eu não acho que o Ding falou agora eu vou jogar para ser campeão. Eu acho que ele jogou o match inteiro com esse espírito, eu acho, e de aproveitar essas chances, né? Ele não jogou para empatar. Ele, quando tinha, ele tentava jogar a posição, mas quando tinha essas chances ele aproveitava. Eu posso falar tranquilamente, um amigo meu, grande mestre, José Cubas, eu tenho certeza absoluta que ele jogaria para Registros. Não tenho nenhuma dúvida. Porque ele é um cara que joga para ganhar todas. E às vezes nem se mete as consequências, mas é um cara extremamente ambicioso. Eu tenho certeza que, assim, se alguém falasse ou ganha ou morre, eu jogaria o Tony. Mas em casos contrários, provavelmente não. Eu acho que tem muito a ver com a personalidade. Que assim, aquela situação fez tornar algo mais crítico, assim, tudo, assim, a partida parece que é, levava a crer que ia terminar no empate, né? Parece que a história estava sendo assim, contada para terminar no empate. Ele dá aquele momento inesperado do filme, né? Que gira tudo. E eu acho que foi legal mais por causa disso. Talvez para ele nem tenha sido. Que eu não consigo decifrar o Jimmy nas entrevistas, se ele está triste, feliz, emocionado, para mim eu não entendo. Mas ele como se fosse um momento qualquer, estava jogando para ganhar, achei que dava para jogar, é isso, joguei. Não falou nada mais além disso. Mas eu acho que assim, demonstrou muita confiança e seguir acreditando nele que ele ia conseguir ganhar. E claro, o lance em si Torre G6 é impressionante pela coragem, mas depois ele jogou uns lances muito bons depois. Assim, ele via várias ideias assim, as táticas em defesa, ele estava vindo muito rápido. Assim, ele estava num momento, assim, ele caprichou no final. Legal. Felipe, a questão da energia nos torneios. A gente tem esse formato realmente mais longo, né? E aí vai chegando o final do match, com certeza, quem já jogou torneio standard sabe como a gente cansa, né? Até eu, assim, capivara que sou, quando eu calculo, chega final de torneio, eu falo, nossa, é um cansaço que a gente não consegue explicar, né? Da onde vem, como que é, e é um cansaço muito diferente. Você acha que esse cansaço influencia as últimas partidas? O Nepo poderia ter feito um torneio diferente. Vamos descansar aqui 15 dias e a gente volta. Ou o Ding, né? Você acha que isso influenciaria e que se isso é válido, assim, se pensar, peraí, eles precisam descansar, ou isso faz parte mesmo do processo, vocês vão ver quem cansa menos. Eu acho que faz parte. Você tem o tempo, você tem que controlar, e você que não tem. Você tem o cansaço. Eu, desde os meus 15 anos, quando eu subo uma rampa, eu fico ofegante. É uma coisa, é um problema para mim, mas eu preciso lidar. O pessoal não vai falar no meio da partida, numa partida de futebol, não, peraí, respira bem, toma fôlego e vamos atrás da bola. Não faz sentido nenhum. Você joga o jogo, eu acho. Eles normalmente são bem preparados fisicamente, né? O Tim, que eu sei que gosta de fazer bastante exercício físico, caminhada, não é um atleta assim, que nem o Calça, mas tem um bom físico. O Nepo, de uns anos para cá, acho que também melhorou com relação a isso. Se ele não melhorou o suficiente a ponto disso afetar o resultado das últimas partidas,
problema dele, né? Ele que carregue pelas próximas décadas da vida dele o peso na consciência de poder estar mais em forma para essas últimas partidas. Ou vai atrás do próximo candidato, mas eu acho que totalmente faz parte, assim, faz parte do jogo. Você vê no Brasil torneios de 3 dias, dupla, dupla, dupla. No final, uma vez eu lembro que eu joguei com o Link, eu era bem mais novinho, ele já estava um pouco mais velho, e eu lembro que a gente acabou a partida, ele falou, ele mostrou uma variante, né, lá pelo lance 30, alguma coisa, ele falou, aqui foi a última variante longa que eu calculei na partida, né, depois parei de ver qualquer coisa que estava pela frente. E eu achei meio estranho isso, mas hoje eu já sei que é algo que acontece. E a gente tem que saber lidar. Normalmente, a gente tem que tentar usar a experiência para poupar energia quando precisa poupar energia e gastar quando precisa gastar. No Mundial, com aquela intensidade, você provavelmente não pode poupar energia. Então, é bom que você tenha de sobra. Tenha uma reserva, né? Eu não sei se você chegou a ver essa. Acho que foi uma reportagem que saiu logo depois do The Guardian, que o Nepo disse que ele estava tomando uns remédios para dormir e que justamente antes do tie-break os remédios sumiram e que ele dormiu, sei lá, 2 horas só na noite antes do. E que ele disse assim que estava intrigado por que tinha sumido o remédio dele, se Começa uma alguém tinha paranoia pego. até, né? Não, mas ele mesmo, assim, na reportagem fala, olha, eu não quero usar isso para dizer que foi por isso que eu perdi. Eu só estou dizendo que isso aconteceu, né? Então, de fato, essa questão da energia, de estar ali, né? Vamos dizer, de certa forma, perturbado ali, né? Afetou ele. E ele, né? Vamos dizer assim, ao contrário do Ding, né? Que desde o início já chegou falando, estou aqui cheio de crises existenciais, né? Já chegou entregando tudo, assim, né? O Nepo estava ali na dele, todo, né? Digamos, mantendo, né? Pelo menos uma aparência de controle. Muito se falou, né? Inclusive de que ele eventualmente teria amadurecido, né? Que ele estava ali, via, né? Que tinha tido um trabalho ali para ele amadurecer, mas depois a gente descobre que o cara estava dormindo só com remédio, né? Então, assim, é dureza, né? Essa coisa realmente é difícil trabalhar todos os aspectos num match, né? Extenso como esse, complexo como esse, intenso, né? Como esse. Mas para a gente já ir encaminhando para o final, a gente poderia aqui, né? Nossa, dissertar ainda muito sobre esse Mundial. Acho que ainda tem muita coisa interessante a ser avaliada, mas só para a gente já ir encaminhando. É, Você acha que o resultado foi justo, né? Ou outra forma de dizer, tem justiça no xadrez? Tá? Só de novo fazendo um cantinho, se você pensar no Messi, o Karpov, que você falou, durou 2 meses. O Karpov era um cara, ele teve match com o Korchnoi também, que ele começava muito bem, depois ele cansava. Era um match muito mais longo, né? Ali a questão do match ser muito mais o cara cansado tinha muito mais sentido. Os caras jogaram 2 meses seguidos, eu acho razoável eles terem acabado o match, apesar do monte que o Kasparov falou contra. 2 meses seguidos jogando xadrez é muita coisa. Agora, com relação à justiça, do mesmo jeito, lá era a regra. É isso, você joga pela regra. Eu acho que, se você for ver quem jogou o melhor xadrez, foi o Nipo. Eu acho que ele jogou o xadrez mais correto. Eu acho que, de modo geral, ele jogou melhor. Eu acho que o Dink, atuando o mais clichê possível, ganhou no coração. Ele realmente deu tudo ali, e lutou, e foi, assim, foi de qualquer jeito, assim, mas foi, não caiu. E eu acho que isso que fez a diferença, porque ele tomava umas decisões assim, no começo do meio jogo, coisas muito loucas, e começava a ficar mal, mas do nada lutava, não deixava a peteca cair, e aí de algum jeito dava certo no final. Não sei se realmente ele começou meio mal, um monte de dúvida, e depois engrenou, e quando engrenou foi muito bem. Ele começou, eu realmente acho que na segunda partida, acho que ele não jogou bem. Agora, justiça, uma palavra difícil, eu não sei. Ganhou o Jim, e parabéns para o campeão mundial, mas é justo o cara. Aí você vai voltar, o cara classificou por causa que o cara aqui foi banido, vai ter que fazer as partidas por causa da pandemia. A história é muito interessante, mas
Eu não colocaria. A palavra justo me parece uma palavra muito forte. Foi campeão mundial. Palmas para o campeão mundial. Acho que é isso. E é um torneio, né? É apenas mais um torneio aí da história. É um torneio que tem um significado enorme, mas tanto é um torneio que ele já está jogando de novo, e inclusive não está indo bem, né? A prova de que foi só um torneio é exatamente essa. Já Tá, carimbaram a faixa de A campeão faixa. mundial dele. já. Que beleza. Xadrez é difícil, né? Nossa, xadrez Nossa. é difícil. Não perdoa nem o campeão mundial, não deram nem essa. Ah, Tem, ele bom, perde. Felipe, é, a gente agradece muito sua participação. Acho que foi muito legal trazer você para dar suas impressões. Eu sei que você é uma pessoa com suas opiniões, né? Não é uma pessoa que fica em cima do muro, tem sempre algo a dizer interessante. Então, a gente agradece muito sua participação aqui nesse episódio especial sobre o match Nepuding. E eu deixo um espaço para você fazer suas considerações, deixar uma mensagem aí para os ouvintes, seja a respeito, né, assim, uma mensagem que você mesmo tenha tirado desse Mundial, ou só uma mensagem mesmo para quem está te ouvindo e acompanha o teu trabalho. Tá. De modo geral, eu gosto muito da frase de um amigo meu que falava que eu só não era um completo inútil porque eu servia de mau exemplo. Então, eu gostava dessa frase dele. Então, assim, eu nunca gostei de dar uma grande frase de efeito. Então, eu prefiro falar, só aumentar a cornetagem, que eu acho que é mais legal. Eu queria falar mal do Calcio um pouquinho, só porque é legal. O Calcio falou muito das razões do porquê ele não jogou o match. E eu acho que ele não jogou o match porque ele sabia que se ele gasta muito tempo preparando. Se você gasta muito tempo preparando, ele realmente era o favorito. Só que se ele realmente é o melhor do mundo, por que você precisa preparar tanto? Vai, segue passeando, vai jogar torneio de pouco e vem jogar mundial. Vê o que acontece com você. Ele não acredita. Eu sei, você pode falar, ele por respeito ao jogo, ele não queria jogar o match não preparado. Pode ser, mas talvez porque ele sabia que se ele não dedicasse o quanto ele estava dedicando, ele podia apanhar mesmo. Então, e se isso é o caso, você não seja tão melhor assim do mundo quanto os outros falam, né? Kasparov era o melhor do mundo, não preparou talvez o suficiente, não esperava o Muro de Berlim e perdeu para o Kramnik. Então eu acho que o Carlsen simplesmente decidiu que ele não quer pagar o preço. É isso, que não é fácil manter aquele título. Então eu acho que se você quiser ser muito maldoso, você pode falar que ele ficou com medo de jogar. Muito bom. Bem, e com isso, então, nós encerramos o episódio dessa semana e acho interessante a gente mencionar que essa partida, as partidas, né, que o Felipe mencionou aqui do match, tanto a pior quanto a melhor, a gente vai transformar em GIF e colocar lá no perfil do Exclamadores Podcast no Instagram. Obrigado, Felipe. Obrigada, Felipe. Valeu, é divertido.